Fala pessoal, como vai? Tudo bem? Estamos aqui no interior mais uma vez. Você pode ouvir aqui pelo som dos sapos. Tá ouvindo? A gente sabe que tá aqui próximo do interior quando ouve isso aí, né? Muito bom. Muita paz, muita tranquilidade. Eu tava aqui meditando, pensando um pouco, saí para dar uma caminhada e lembrei de algumas coisas que são interessantes e que eu acho que é legal compartilhar com vocês. E algumas delas vêm dizer a respeito da religião, né? Quando a gente não segue uma religião específica, a gente vai seguir uma outra religião do mundo, que a gente mesmo acredita, alguma coisa que a gente crê, né? Seja na religião do dinheiro, aquela que você entende que quando está bem financeiramente, você tem um certo poder, um certo domínio sobre esse mundo, e aí você consegue exercer uma espécie de domínio no mundo, né? Como Deus domina o mundo, a gente quando conquista o dinheiro, conquista poder, a gente pensa que é um certo tipo de Deus mesmo no mundo, né? Porque a gente conquistou é, um domínio, a gente conquistou um poder e consegue exercer efeito no mundo, né? Você consegue ter poder de ação, poder real de ação no mundo. E aí você começa a se perceber com uma certa casca, uma certa pujança que te dá uma falsa impressão de que você realmente está dominando as realidades aqui que nos cercam, né? E é interessante porque é bem cômodo a gente pensar dessa forma, porque a nossa vocação é dominar, né? Como o professor Diego Reis diz, né, que está lá no Gênesis, já no comecinho da Bíblia, né? E de dominar sobre toda criatura. Então nossa vocação, dada por Deus para nós, é dominar esse mundo, dominar as realidades que nos cercam. Porém, são muitas realidades para que a gente domine, né? E a principal delas, talvez a mais importante, é aquela para a qual nós fomos criados, que é um dia estar na presença de Deus, né? Se a gente foi criado por Deus, a gente só tem a função de viver para Ele, né? Para que um dia a gente possa estar na presença dele. Afinal, quem não amou Deus aqui na terra, vai fazer o que no céu depois? Não tem o que fazer, né? E Deus, ele dá essa liberdade para nós, ele dá esse livre-arbítrio que muita gente não acredita. Olha só, a gente chegou ao ponto que as pessoas não acreditam nem no livre-arbítrio. Elas acham que as coisas são dadas pelo ambiente que ela vive, né? Ou pela condição bioquímica, né, do seu corpo, né, com a tua genética, tal, vai definir quem você vai ser e o que você vai fazer, e as suas opiniões vão ser todas vindas de fora. E você então não é livre para nada. Olha que loucura, olha o tempo que a gente chegou, né? O relativismo ele deixou as pessoas burras mesmo, né? Ele deixou as pessoas relativizando a verdade. E a verdade existe, né? Por mais que pareça que não, a verdade existe. O próprio fato de você estar vendo esse vídeo aqui prova alguma verdade. Por exemplo, ele prova que o teu celular está funcionando, isso é verdade, né? Ou que a tua televisão aí que você está assistindo está funcionando, isso é verdade, né? Isso não dá para dizer que é relativo, senão você não estaria me vendo, você não teria nem o que argumentar, porque você não teria visto esse vídeo. Então, olha a loucura que a gente está vivendo, pessoal. Existem coisas que são fixas, né, no mundo. Existem coisas que têm uma certa durabilidade e coisas que são perenes, né, que têm estabilidade, como amanhã a gente sabe que o sol vai nascer. Eu estou aqui num fim de tarde, no pôr do sol, e tá chegando a noite aí, eu sei que amanhã o sol vai nascer, né? Isso é uma estabilidade que inclusive nos faz estarmos aqui de pé ainda. Porque você imagina se amanhã fosse uma incógnita, que fosse nascer o dia, ou que a gente soubesse que é possível ficar um ano sem nascer o sol. Pensa na instabilidade que isso ia dar para nós. Você ia pensar assim, cara, será que eu planto, né? Eu tô aqui do lado de uma plantação. Será que eu planto? Será que vai ter sol? Será que vai dar um resfriamento imenso? Que a gente não vai nem ter temperatura para cultivar grãos, né? Para ter alimento. Olha a cadeia de coisas que começam a aparecer se você perde uma certa estabilidade, né?
E voltando lá no ponto que eu estava falando sobre o domínio e sobre como o dinheiro nos mostra incorretamente que a gente tem um domínio do mundo, a gente não consegue dominar a morte, né? A gente não consegue dominar o destino da nossa alma. E cedo ou tarde você pode ter a posição que você tiver, seja governamental, seja política, financeira, seja quem você for, cedo ou tarde você vai se deparar com a morte, assim como eu, assim como qualquer outra pessoa. E só tem uma pessoa que dominou a morte, que venceu a morte. Essa pessoa é Jesus Cristo. Esse é o único de todas as religiões, né? O cristianismo tem um Deus que domina a morte, tem um Deus que venceu a morte. Então, se esse Deus conseguiu vencer a morte, por que a gente não escutaria o que esse Deus tem para falar? Por que a gente pensaria que as ideias dele são coisas assim efêmeras, né? Coisas banais, e que a prioridade da minha vida é ganhar dinheiro, é dominar as realidades desse mundo, é ter conhecimento para que eu seja admirado, é ter conhecimento para que eu exerça poder no mundo, né? Ou é viver como um bicho que só se alimenta e está vivo, né? Come, dorme, se reproduz, e o ser humano está se colocando nesse patamar, às vezes até por vontade própria, às vezes por situações externas mesmo, né? Tô falando de pessoas normais, tá? Pessoas que realmente têm as faculdades humanas funcionando, o intelecto 100%, e que têm aqui acesso à internet, têm condições de se alimentar bem, de ter um trabalho, enfim. Você sabe que a gente está falando aqui para as pessoas que conseguem ter essa base mínima, né? Para se viver aqui. Atualmente, agora em 2024, a gente ainda tem, graças ao bom Deus, grande parte, né, do país tem, mas a situação de miséria, fome e condições precárias ainda existe, a gente sabe. Mas vamos lá, partindo desse ponto, muitas vezes nós escolhemos viver como os bichos, né? Só buscando o prazer, só buscando essa vontade, matar essa vontade de ter o prazer imediato, de ter aquilo que eu tenho vontade agora. E aí a gente deixa se levar pelos desejos da carne, pelos desejos desse mundo, que não vão nos trazer um preenchimento. E mesmo que trouxessem, tá? Tem gente que vive como ateu, como pagão, e vive muito bem, tem uma vida boa, tá sempre conseguindo preencher o vazio comprando coisas. Só que essa pessoa aí que eu tô falando, ela vai chegar àquele primeiro argumento que eu disse, que ela vai se deparar com a morte, e ela não vai vencer a morte. E aí, quem fica depois que eu me for? O que meus bens, como eles serão divididos, e o que será feito, e quem que vai usufruir, e será que vai ser feita uma partilha justa? Então as preocupações materiais, você vê que depois da morte elas são ridículas, por assim dizer, né? Você não vai estar aqui para ver como foi dividido seu bem, e a única coisa que interessa é o destino da sua alma. Então, como eu sempre falo, será que isso é um assunto interessante de se estudar, esse da alma? Se você tem a certeza que você vai pegar um Airbnb para sempre depois da morte, você vai reservar um hotel para sempre, é eterno. Você vai querer reservar o hotel de baixo ou o hotel de cima, né? Um hotel onde tudo pega fogo e haverá ranger de dentes e choro e tristeza e ódio a Deus, né? Ou um hotel em que todas as nossas dúvidas serão respondidas, toda tristeza, todo choro, toda injustiça será corrigida, e a verdade virá à tona, você saberá de tudo, por que você passou, tudo o que aconteceu, quais eram os propósitos de Deus, e você terá a visão beatífica de Deus. Você poderá contemplar esse Deus maravilhoso, que não existe felicidade maior do que estar perante a Deus. Não existe felicidade maior que estar preenchido pelo Espírito Santo. Você já teve a oportunidade em algum momento da sua vida se sentir preenchido pelo Espírito Santo? Você sabe do que eu estou falando, e é um preenchimento diferente, é uma alegria diferente. Eu peço a Deus que Ele me permita
expurgar todos os pecados da minha vida, para que eu deixe espaço para Ele, para Deus, Espírito Santo e Nosso Senhor Jesus habitar em mim. Porque o que me separa de Deus é o pecado, é a minha fraqueza, é eu querer fazer esses desejos da minha carne de hoje, né? Querer fazer tudo que dá vontade nesse mundo, esquecendo o mundo que há de vir, o mundo espiritual. Essas coisas são escolhas minhas, né? E são escolhas suas. Você pode decidir quem vai habitar o teu coração. Então, uma coisa é muito simples e ao mesmo tempo muito complicada, né? De se fazer. Mas peçamos a graça de Deus, peçamos a luz do Espírito Santo e sabedoria, peçamos capacitação, que Deus nos ajude, nos ilumine, esteja conosco, que sozinhos nós não conseguimos, mas se Ele der essa graça pra gente, nada é impossível. E vamos juntos em busca da santidade, em busca do céu, porque no céu só entra quem é santo. E, se possível, que possamos ser santos e estejamos um dia prontos para dar um abraço no Pai, né? E fazer aquele agradecimento a nosso Senhor Jesus, que morreu por nós, que derramou o seu sangue, que suou sangue, que foi espancado, humilhado, tudo por você, tudo pela sua alma, pela sua salvação. Que possamos um dia dar um abraço nesse amor, né? Que Ele é o amor em pessoa, e que possamos nos sentir abraçados já desde já por Ele, e que a gente consiga viver dessa forma consciente, pensando no que a gente quer e muito consciente do que a gente deseja alcançar, tá bom? É o que eu desejo para você, que Deus te abençoe, que você encontre sempre com Jesus e que Ele possa preencher a sua vida e o seu coração, amém? Um grande abraço e fique com Deus. Valeu!